Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um final de semana e estamos a entrar no nosso dia de sábado e vamos continuar com o nosso livro, o livro O Grande Conflito, aqui está, O Grande Conflito, e vamos continuar a falar sobre a origem do mal, porque que Lucifer caiu, quais foram os sentimentos que ele teve para que existisse a tal discórdia, o orgulho, a maldade dele em relação a Deus e a Jesus, não é? Vamos então falar e eu depois vou comentando aos poucos. Todo o céu sentia alegria em refletir a glória do Criador e em demonstrar vivamente o seu louvor. Enquanto Deus foi honrado dessa forma, tudo era paz e alegria. Mas uma nota de discórdia tinha agido de modo a manchar as harmonias celestiais. O serviço e a exaltação em favor de si mesmo, contrários ao plano do Criador, despertaram maus prenúncios de males na mente, daqueles para quem a glória de Deus era suprema. As assembleias celestiais insistiam com Lucifer, o Filho de Deus, colocava perante ele a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável da sua lei. O próprio Deus tinha estabelecido a ordem do céu e, afastando dela, Lucifer desonraria o Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência feita com infinito amor e misericórdia apenas suscitou um espírito de resistência. Lucifer permitiu que a inveja contra Cristo prevalecesse e tornou-se ainda mais determinado. O orgulho, devido à sua própria glória, alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lucifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam nele gratidão para com o Criador. Orgulhava-se com o seu brilho e exaltação e ansiava ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pela hoste celestial. Os anjos sentiam-se felizes em executar as suas ordens e, mais do que todos eles, estava revestido de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era reconhecido como soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Cristo tomava parte em todos os conselhos de Deus, enquanto que Lucifer não era permitido penetrar nos planos de Deus. Porquê? Perguntava o poderoso anjo. Deveria Cristo ter a supremacia? Porque é que ele é desta maneira mais honrado? O que é que podemos dizer? Porque é que ele é mais honrado? Porque ele é Deus. Jesus é Deus. É impossível que o anjo Lucifer pudesse ter a mesma autoridade que Deus, que Jesus. Porque ele era santo, mas era um anjo, não era o Criador. Não podia não podia saber de tudo como Deus e Cristo. É impossível, não é? Ele tinha o seu poder, ele era acima da hoste celestial, ou seja, ele era por cima de todos os anjos, tanto que ele era um querubim, era um anjo mais perto de Deus, mas ele não tinha que saber de todos os planos de Deus. E Deus sabia que isto ia acontecer, por isso deixou que Jesus viesse para nos salvar, não é? Deixando o seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a espalhar o espírito de descontentamento entre os anjos. Por vezes pensamos nós quando estamos descontentes com Deus, se calhar vamos falar para o nosso amigo e dizemos, eu estou triste porque é que me aconteceu isto, mas não tem lógica Deus não me fazer isto ou aquilo. Exatamente foi o que Lucifer fez, não é? E nós estamos a pagar pelos nossos pecados. Todas as dificuldades que nós temos, se não tivermos a presença de Deus, nós não conseguimos ultrapassar. Porquê? Porque Lucifer agiu da mesma forma. Agindo de forma misteriosa e secreta e escondendo durante algum tempo o seu verdadeiro objetivo sob o disfarce de reverência a Deus, esforçou-se por suscitar o descontentamento em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Insistia que, como os anjos possuíam uma natureza santa, deviam obedecer apenas aos ditames da sua própria vontade. Procurou atrair para si as simpatias, espalhando que Deus o tinha tratado injustamente ao conceder uma honra suprema a Cristo,
alegava que ao desejar ter um maior poder e honra, não pretendia exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, para, por este meio, poderem alcançar uma condição de existência mais elevada. A Deus, na sua grande misericórdia, suportou Satanás durante muito tempo. Este não foi imediatamente destituído da sua posição elevada, quando começou a condescender com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar as suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Foi conservado no céu durante muito tempo. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão sobre a condição de se arrepender e submeter. Eu ainda não tinha lido isto com total exatidão. Eu pensava que ele tinha feito mal, né? Querer ser mais que Jesus, mas e tinha sido logo tirado no céu. Aqui está a misericórdia de Deus. É possível. Aqui está claramente a misericórdia de Deus. Mesmo um anjo caído, mesmo um querubim que caiu naquele momento, podia ter sido perdoado se ele confessasse os seus pecados, se ele se arrependesse. Deus é misericordioso. Está aqui a prova viva de que Deus é bondoso e que é nosso amigo. Foram feitos esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceder para o convencerem do seu erro. O amor, a sabedoria, o discernimento, o que é que eu posso dizer mais? A misericórdia, tudo vem de Deus. O espírito de descontentamento nunca tinha sido conhecido no céu. O próprio Lucifer, a princípio, não via para onde se estava a dirigir. Não compreendia a verdadeira natureza dos seus sentimentos. Mas quando lhe foi demonstrado que o seu descontentamento não tinha razão de ser, convenceu-se de que estava errado, de que as reivindicações divinas eram justas e de que deveria reconhecê-las como tal perante todo o céu. Se tivesse feito isto, poderia ter-se salvo a si mesmo e a muitos anjos. Nesta altura, ainda não tinha renunciado completamente à sua fidelidade para com Deus. Embora tivesse perdido a posição de querubim protetor, teria sido reintegrado na sua função se tivesse querido voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador, e se estivesse satisfeito por preencher o lugar que lhe tinha sido designado no grande plano de Deus. Mas o orgulho impediu-o de o submeter. E agora pergunto eu, há muitas vezes que nós temos orgulho e não vemos a Deus. Há muitas vezes em que nós queremos fazer a oração, pedir perdão a Deus, e depois o nosso eu é maior e diz, mas para quê? Tu não fizeste mal? Assim, ele é que fez mal? Ele, a pessoa em questão, não é? Quando nós temos algum atrito. Porquê é que eu estou a agir assim? O orgulho é um sentimento muito mau em cada pessoa. Quando nós temos alguém que tem orgulho ao pé de nós, só temos que fazer uma coisa, é orar por essa pessoa. O orgulho é que fez com que Satanás saísse do céu, que era um querubim de Deus, santificado por Deus, saísse do céu para habitar na terra e fazer mal aos outros. Persistentemente, defendeu o seu próprio rumo, continuou a afirmar que ele não precisava de se arrepender e entregou-se por completo ao grande conflito contra o seu Criador. Todas as faculdades da sua mente superior foram então aplicadas na obra de enganar, para conseguir a simpatia dos anjos que tinha estado sob as suas ordens. Mesmo o facto de Cristo o adverter e aconselhar foi manipulado de maneira a servir os seus desígnios traidores, àqueles cuja afetuosa confiança mais intimamente os ligava a ele. Satanás simulou ter sido mal julgado, que a suposição não tinha sido respeitada e de que se pretendia limitar à sua liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Cristo, passou à falsidade e à mentira direta, acusando o Filho de Deus de planear humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre si próprio e os anjos fiéis, aos que não pôde
subverter e levar completamente para o seu lado, acusou-os de indiferença para com os interesses dos seres celestiais. Engraçado, ele fez de tudo para deixar mal Deus e Cristo. Uma terça parte do céu veio com Satanás, mas os outros ficaram. Porquê? Porque acreditam plenamente em Deus, porque são anjos consagrados. A outra terça parte veio, mas acredito que se tenha arrependido logo de seguida. Nós mais à frente vamos ver isso. A mesma obra que ele próprio estava a fazer, atribuiu-a aos que permaneciam fiéis a Deus, e para sustentar a sua acusação de injustiça por parte de Deus para com ele, recorreu à falsa interpretação das palavras e atos do Criador. A sua tática era fazer com que os anjos ficassem perplexos com os capciosos argumentos relativos aos propósitos divinos. Tudo o que era simples ele envolvia em mistério, e usando uma artificiosa perversão, lançava dúvida sobre os mais incompreensíveis declarações de Jeová. O seu elevado cargo, em tão íntimo contato com a administração divina, dava maior força às suas alegações, e muitos eram induzidos a unir-se a ele em rebelião contra a autoridade de Deus. Vamos só acabar a página. Deus, na sua sabedoria, permitiu que Satanás realizasse a sua obra, até que o espírito de descontentamento amadurecesse numa revolta ativa. Era necessário que os seus planos se desenvolvessem completamente para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vista por todos. Como querubim ungido, Lucifer tinha sido grandemente exaltado e amado pelos seus seres celestiais. A sua influência sobre eles era forte. O governo de Deus incluía não só os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele tinha criado. E Satanás pensou que se ele tinha conseguido arranjar consigo os anjos do céu à rebelião, também poderia levar os outros mundos a fazerem o mesmo. Astutamente, tinha apresentado o seu lado da questão, empregando sofismas e fraude a fim de atingir os seus objetivos. O seu poder para enganar era muito grande e, disfarçando sobre um manto de falsidade, tinha conseguido vantagem. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir perfeitamente o seu caráter ou ver para onde é que a ação conduzia. Satanás tinha sido tão altamente honrado e todos os seus atos estavam de tal maneira revestidos de mistério que era difícil desvendar aos anjos a verdadeira natureza da sua ação. Antes de se ter desenvolvido completamente, o pecado não parecia tão mau como era na realidade. Lucifer conseguia fazer tão bem a cabeça dos anjos que, ao princípio, aquilo não parecia assim tão mau. Só quando Satanás foi mandado para a terra é que eles se aperceberam daquilo que tinham feito. E por isso, eu acho que é melhor ficarmos por aqui. Quero que vocês reflitam do que falámos hoje. Já estamos na parte em que Lucifer falou mal de Deus, falou mal de Jesus. Sabemos porque é que ele vai ser mandado para a terra, pelo orgulho, porque queria ser mais que Deus, queria ser mais que Cristo, mas é impossível, porque é que ele achava que Deus tinha que lhe falar de tudo o que decidia, porque é que Cristo tinha que saber mais que ele. Mas nós temos a resposta: Cristo é Deus. Não pode Lucifer ter mais autoridade que Deus, mais autoridade que Jesus. É tão simples perceber isso. E talvez vocês agora, os que estão caminhando para a palavra de Jesus e que estão assistindo a estes vídeos, conseguem ter uma percepção diferente, conseguem perceber que claramente Deus só quer que nós estejamos bem. Deus só quer nos acolher, nos dar conforto, misericórdia, dar-nos a sua bondade, a sua igualdade, porque somos todos iguais para Ele. Não há ninguém diferente, branco, preto, amarelo, pequeno, grande, somos todos iguais. As religiões também somos todos iguais. Existem muitas religiões, mas um dia falaremos sobre isso. Há situações em que nós temos que pensar mais ao estar ao pé de Jesus.
Nós precisamos de conhecer Deus, claramente. Nós não precisamos estar numa religião. Nós precisamos de conhecer Deus a sério. E para conhecer Deus, nós temos que recapitular desde o princípio do mundo. Ou não é desde o mundo, é desde o princípio do céu, não é? Por isso eu estou a falar daqui dos anjos e de Satanás, que era um curumbi ungido por Deus. E por isso vocês com certeza vão compreender melhor. Esta semana não vai haver a música do Afonso. O Afonso não está muito bem. Eu optei por não deixá-lo cantar. A voz dele hoje não está nos limites, ou seja, ele esforça-se um pouco por vezes e então depois a voz já não está em condições, mas para a semana cá estará outra vez. Vou-vos só também dizer uma coisa: aos sábados agora, todos os sábados, só os sábados, eu vou deixar de pôr o livro, vou deixar de pôr o comentário ou falar do livro Oração de manhã, e vai ser uma amiga minha, que é a Maria João. Amanhã eu vou pôr o vídeo de manhã, que vai falar sobre o sábado e a obediência. Esta semana vai ser o sábado e a obediência. Estejam atentos, porque é tão importante. Ela fala de coisas que nós precisamos mesmo de saber. E que ela, em pouco tempo, explicou aquilo de uma forma muito suave, mas muito compreensível. Espero que gostem. Se quiserem comentar alguma coisa, estejam à vontade, partilhem com os vossos amigos, subscrevam para receber sempre os vídeos, estejam à vontade. Então agora, para acabar, vamos fazer uma oração. Vamos fazer a oração aqui para Deus estar no meu canal, estar com todos vós que estão a ver, e que Deus abençoe a minha caminhada toda para vós e a vossa caminhada para outros. Então vamos lá. Inclinamos as nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque apesar do Afonso não ter a voz em condições, tu deste-me autoridade e vontade para eu fazer o pôr do sol, Deus. Muito obrigada por estas coisas que nós dissemos, porque o que eu faço aqui é engrandecer o teu nome, Deus, e mostrar a todos que aquilo que tu és connosco sempre fostes, bondoso, misericordioso, amor, tu és um amor de pessoa. Tu és amigo de todos, Deus, e por isso eu só quero demonstrar nestes capítulos do grande conflito aquilo que tu sempre fostes para cada um de nós. E também dizer que, apesar de seres amor, também és justiça. Tanto que podias ter salvo Lucifer se ele se arrependesse dos seus pecados, e ele não se quis arrepender, então teve o seu merecido castigo. E agora continua a assombrar muitas pessoas. Por isso mesmo, Deus, nós temos que falar da tua palavra, temos que falar da tua Bíblia, e temos que mostrar aos outros que tu existes e que ao mesmo tempo estás à espera de mãos abertas para que nós vamos a ti. Por isso, Deus, eu te peço por todas estas pessoas que estão aqui a ouvir o canal, estas pessoas que gostam de ouvir a tua palavra, Deus, que abençoe-os a todos e às suas famílias, Deus. Se por acaso algum amigo ou irmão estiver a dar a palavra ao outro, que tu possas abençoar, que tragas o teu Espírito Santo para o acompanhar sempre nessas caminhadas. Também te peço que me acompanhes a mim, Senhor, trazendo o teu Espírito Santo para me dar força e ânimo para nunca desistir. A perseverança é uma coisa muito importante, e nós, por mais que por vezes nos sentimos em baixo, precisamos de ti sempre, Deus, e a perseverança vem de ti, Deus. Por isso mesmo, Deus, eu te peço um feliz sábado na tua companhia, que nós possamos contemplar tudo o que fizeste para nós no dia de sábado, Deus. Que o dia de sábado seja algo magnífico, que nós possamos compreender as coisas boas que tu deixaste cá para nós, que nós possamos ouvir a tua palavra de manhã, possamos ler livros sobre a tua palavra à tarde, possamos contemplar a natureza e ouvir os passarinhos e tudo em seu redor, e que seja tudo feito para a honra e glória de ti, Deus. Tudo isto eu te peço não porque mereça, mas em nome de Jesus. Amém.